Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafort Fadu, conferencista de estudos teológicos no Brasil e no exterior, professor da Escola Bíblica Dominical e membro da Convenção, SEMEADAP e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados presidenciais e pastorais do reverendo Lúcio Francis Barbosa Tavares. Preaula da lição de número 10, para o dia 7 de março de 2021, com o tema O Senhor Jesus cura hoje. Lemos no Salmo 113, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Precisamos compreender que a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos entender que esta mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada pelos crentes em todo o mundo. É a percepção de que o Evangelho é pleno de respeito tanto à alma quanto ao corpo. É preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. Precisamos continuar pregando, levando esta mensagem a toda criatura. A cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. A Igreja Antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto se proclamava a mensagem de salvação. Sendo assim, como Jesus curou no passado, Ele continua a fazer as curas na atualidade. Nosso Senhor Jesus Cristo sentia-se compelido a curar pessoas. Sua compaixão era visível quando se relacionava com os doentes. Portanto, essa imagem também deve ser de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, assim como Cristo fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele, Jesus, demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Na verdade, o caráter e a compaixão de Jesus Cristo permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Portanto, creia nesta possibilidade no nome de Jesus. Ponto de número 1. A cura divina na Bíblia Sagrada. Aqui podemos compreender que tem aqui na Bíblia a ver com a cura pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus Cristo no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento estava notória. Por exemplo, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do sinal. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu, Senhor, sou o Senhor que te sara.
conforme lemos em Êxodo capítulo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. Eles estavam confiando no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas estava em Deus. Israel continuava confiando em Deus. A prevenção de doenças é bíblica. Por exemplo, a alimentação saudável e a higienização adequada são hábitos ou bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés institui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico capítulo 15 e os preceitos dietéticos do capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, por exemplo, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para conscientização coletiva. Já no Novo Testamento, mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Aqui ainda percebemos que no Novo Testamento as curas de Jesus eram notórias. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção de toda a população. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor Jesus Cristo teve compaixão dos enfermos, dos oprimidos e dos que estavam com o espírito abatido, porque essas pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor. Então chegou o pastor Jesus Cristo para tomar conta daquele que crê nele. A compaixão era o principal motivo de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo, continua vigente, conforme lemos em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus mandou pregar e curar os enfermos em seu nome. Portanto, o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Ponto de número 2, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 traz o anúncio sobre a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, efetuada na cruz do Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. A salvação tem a sua preeminência, como, por exemplo, é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é
o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas e as condições para isso são, na verdade, a fé em Jesus Cristo e o arrependimento dos pecados que cada um tem. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus. A cura divina, ela tem uma participação toda especial aqui na declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. É, na verdade, tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre as enfermidades também é fundamental a fé cristã. A salvação e a cura estão bem paralelo entre si. Por exemplo, a obra de Cristo é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntos, sempre juntos, conforme vemos aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 14. E a cura espiritual geralmente precede a cura física. É Ele que perdoa, diz o Salmo 103, versículo 3, Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida do pó, de certo que a tua mocidade se renova como a águia. A cura do paralítico de Cafarnaum foi notória, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, meus irmãos, curar tanto a alma como o corpo. Em Isaías, no capítulo 53, versículo 3 e 4, temos uma grande visão. Por exemplo, o Novo Testamento interpreta este texto como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus Cristo, podemos entender assim: o verbo sarar, em palavras ou pelas suas pisaduras fomos sarados, está notório, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas, enfermidades efetuadas por Jesus Cristo, que Jesus curou e restaurou. Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado ou para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Fomos sarados, glória a Deus. Logo, o discurso profético
de Isaías 53 e seu cumprimento no Novo Testamento mostram que salvação e cura divina caminham juntos. É preciso manter na pauta a visão da cura divina e a salvação. Ponto de número 3, a cura divina e os desafios atuais. É preciso compreender que os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus, porque surgem as doenças. Então, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso, em suas particularidades, é um caso. As enfermidades entre os crentes surgem. Grandes homens da Bíblia, homens de Deus, não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. E assim as doenças surgem no meio dos crentes também. Mas em nome de Jesus, a vitória é nossa, porque nós cremos no poder da cura em nome de Jesus. Não podemos confundir doença com possessão maligna, porque Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermidades e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus Cristo para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeira, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com sua vontade. Logo, saber sobre a natureza das enfermidades, se são físicas ou espirituais, e ter o discernimento da vontade de Deus, são desafios atuais e precisamos usar o discernimento. Portanto, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus Cristo cura como e onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre, que nós possamos continuar crendo sobre a cura em nome do Senhor Jesus na atualidade ou hoje. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tenha uma boa educação na escola dominical. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Estamos ministrando esta lição aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Senador José Porfírio, no Pará. Esta igreja está sob os cuidados pastorais do pastor Maurício.